Gente, eu começo sempre com uma provocação, né? Qual a importância do design para o seu negócio? Eu sei que muitos de vocês já têm uma noção disso, né? E para os que não têm noção, a questão do design não é só eu ter uma loja store design incrível, né? Que está no mercado, que está na Oscar Freire, ou que está no shopping bacana, que tem um design incrível. Não é só um resultado estético. Não é só uma vitrine linda, maravilhosa, ou uma vitrine sustentável. É o processo. A questão do design como processo de criação, como processo de pensamento, como estruturação do meu trabalho. Quando vocês começam a pensar dessa maneira, vocês vão ter um resultado ilimitado, né, em termos de produção. Não é uma coisa muito comum de acontecer. Ela é sempre muito ampla, que é um pouco dessa questão multidisciplinar. Isso é uma coisa muito resumida que eu estou falando. Por isso que no meu curso nós vamos ter Design Thinking, que é uma ferramenta, uma metodologia super ampla, né, para eu conseguir esses processos criativos de cada um de nós. Aí, o que eu coloco aqui? A gente sabe, né, que essa questão da globalização trouxe muito essa questão de tempos líquidos que vocês já devem ter ouvido falar. Essa coisa que uma hora está de um jeito, a outra depois não está mais. Eu sei que a gente está muito acostumado, mas para pensar. Vocês estão no computador, criam um arquivo, não deu certo, deleto. Aí eu crio outro, ou salvo, multiplico, replico. Né? Então, isso está não só no nosso trabalho, mas, por exemplo, nas redes sociais. Ou seja, é tudo muito rápido. E, ao mesmo tempo, não tem peso, né? É leve. Ao mesmo tempo, eu perco isso tudo e, ao mesmo tempo, eu crio, multiplico e vira, sei lá, aquelas coisas virais que o pessoal fala na internet. E eu perco o controle. Aí, isso tudo me gera muito mudança rápida. Toda hora, o tempo todo. É ou não é? Vocês mandam uma informação, de repente ela já volta de uma outra maneira, ela multiplica. Eu não tenho mais esse controle. E isso acaba passando também nas nossas vidas. Pessimamente em alguns aspectos, né? Tantos relacionamentos, não só de relacionamento de amor, né? Mas de família, de amizade. Ao mesmo tempo que eu estou super bem, não estou mais bem. Aí briga, aí volta. E a gente se desfaz de algumas coisas muito rápidas. Tem coisas que são boas, tem coisas que não são tão boas. Eu não tenho mais uma questão muito sólida, base, né? Tudo muito flutuando. Eu não sei vocês, se vocês percebem isso no dia a dia do varejo, que eu acho que a gente vivencia isso muito mais real do que muitas profissões. Por exemplo, em arquitetura, para você fazer um projeto, demora. Para construir, demora. Para mudar, demora. Mas na moda, é de uma coleção para outra. Né? E ainda a gente tem as mini coleções, as mini entradas, aí tem acessório. Ou seja, é tudo muito rápido e efêmero ao mesmo tempo. E aí, o que eu tenho aqui? Para a gente acompanhar isso, a gente precisa estar o tempo todo atento a quê? A tendências, que vocês devem saber, ressignificados do espaço e da marca. Quantos de vocês veem programas, né, de televisão, principalmente desses de decoração, que o pessoal fala, eu peguei um armário, um banquinho que era da minha avó, ou que eu peguei num brechó e pintei, e fiz uma customização. Ou seja, o que é isso? Eu estou ressignificando um objeto. Eu estou ressignificando uma peça de roupa. Eu estou dando um outro valor. Aí eu também tenho que acompanhar a questão do comportamento do consumidor, que o tempo todo muda, né? E hoje, quem é o cara da vez? Os millennials, né? Tá todo mundo meio de olho nessa galerinha nova. E eles são os mais difíceis, porque eles são os mais vulneráveis, os mais instáveis, os menos constantes que tem no mercado. Como é que eu vou trabalhar com essa geração? E aí eu tenho também a questão de novos produtos o tempo todo. Alguns produtos mudam muitíssimo a nossa vida, como foi o caso, né, do celular, dessas novas gerações, vindo principalmente de todo desse pensamento de design do iPhone, que a Apple introduziu. Né? Então, por exemplo, um iPhone é um produto vindo de design thinking. Eu tenho o processo lá. Outros, nem tanto. Então, assim, eu começo a ter uma diferenciação no resultado do meu trabalho através de algumas ferramentas. O que mais? Aí assim, o que nós temos também? A questão do Omnichannel, que vocês devem saber. Então, assim, hoje o meu cliente, ele vai comprar e vai ter informações a respeito do produto de vocês através de lojas físicas, venda porta a porta é um sistema, né?
e-commerce, mobile commerce, TV e social commerce. Ou seja, hoje o cara vai num grande magazine Riachuelo, mas aí ele tem o site, ele tem o app, né? Ele tem várias formas que a mídia vai chegar nele para falar de algum produto, de alguma novidade, de alguma tendência, de algum desfile bacana. Então, ele hoje, ele está vendo em todos os canais. E ele vai comprar de várias maneiras. Ele não vai só na loja física comprar, ele não vai comprar só pelo celular, né, pela internet. Cíntia, vai acabar as lojas? Não, eu não acho que isso vai acontecer. Muito difícil. Mas olha lá, o que a gente tem também? Então, a gente tem o Omnichannel, a gente tem o showrooming. O que é o showrooming? São situações aos quais estou olhando uma peça de roupa ou uma batedeira pela internet. Mas eu estou vendo todos os aspectos físicos dela, preço, durabilidade, as funções. Mas eu quero ir na loja, testar, tocar, ver. O vermelho, né, o vermelho que está mostrando lá na telinha, não sei se é o vermelho que eu vou gostar. Então, eu preciso checar essas qualidades físicas. O que eu faço? Eu vou na loja e ela também está se transformando num showroom. Eu vou, checo o meu produto, depois eu volto para casa e compro pela internet, porque é mais barato. Né? Então, eu tenho algumas comodidades assim. Aí, eu tenho também essa questão dos beacons. Vocês já ouviram falar de beacons? Depois vocês dão uma olhada. O que é o beacon? Escreve na internet, vai sair várias matérias. O beacon é uma coisa muito nova, é uma tecnologia extremamente barata e fácil de ser aplicada. Eles são pequenos, são os objetinhos que eles colocam em determinados pontos da sua loja, e você sugere que o seu cliente tenha um app da sua loja que vai falar dos seus produtos. Então, o que acontece? Enquanto a pessoa está caminhando pelo seu ponto de venda, o app já sabe, já tem uma característica sua de hábito de compra, de valor, de peça e até o que você colocou na sua wishlist. O que acontece? Se por acaso você estiver passando pela loja, ele vai te indicar. Sabe aquele teu produto que você queria, que você está na sua wishlist porque não tem mais? Chegou. Tem no teu tamanho, na cor que você quer, em tal corredor, né, tal prateleira. No Brasil, isso ainda está começando a ser implantado, mas nos Estados Unidos isso é uma coisa muito forte. E está vindo para cá também, tá? Não é muita novidade não, mas se vocês quiserem, no Moda Camp a gente vai ter uma mesa redonda que nós vamos falar sobre isso. Então é bem bacana. É um cara que tem uma empresa aqui no Brasil e ele vai falar sobre como é que isso daí vai funcionar. E isso vai falar muito, né? Diretamente com a gente. Eu não sei, eu fiquei pensando se eu vou querer ter uma coisa dessa enquanto eu estou andando no meu supermercado e toda hora ficar o app apitando e falando, olha, a sua massa de tomate chegou, está ali, né? Tá. Aí, quando o consumidor entra na loja, ele já sabe de todas as características do produto. Né? Então, a gente, os colaboradores, nós precisamos estar muito bem treinados sobre o que de fato ele está precisando. O que será que ele quer? Como é que eu vou atender essa pessoa? O consumidor ele tem controle sobre o que querem, como é conveniente e a personalização do que espera. Então, assim, eu entrei na tua loja, eu já vi o produto, já sei quanto custa, já sei que tem aqui. Será que eu, de fato, vou querer comprar ou não? Tá? Isso tudo não assegura sucesso nas vendas ou fidelização. Mas o que ele está querendo dizer muito com todos esses temas que eu estou falando para vocês? Integração total. Porque, para mim, não importa mais o meio de compra, mas a experiência. E aí, assim, todo dia eu procuro ler alguns artigos, né, da área de varejo, do mercado e de consumo. Gente, é assim, é muita informação e eles estão falando exatamente muito sobre a questão da experiência. Muitas matérias, né, que estão na internet acontecendo, que a pessoa já não quer mais comprar uma viagem ou comprar um carro ou um produto só pelo produto em si ou só porque ele pegou uma promoção bacana. Mas eu preciso ter uma experiência que vai me marcar com tudo isso. Então, assim, vai entrar atendimento, como eu fui, né, recebida, de que maneira esse produto chegou a mim. Então, é uma coisa bem complexa. Só para deixar a nossa vida de varejo mais louca,
Vocês estão vendo que tem um monte de loucura ainda para chegar, para acontecer, que é tudo isso. Eu confesso que eu leio, eu começo a ficar meio desesperada. Porque eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que saber disso, eu tenho que saber daquilo, ainda tenho que cuidar do meu cliente, ainda tenho que resolver assunto. Mas é mais ou menos essa pegada nossa de varejo que a gente está convivendo. Opa! Então, com tudo isso, as lojas físicas ficam obsoletas muito rápidas. Eu sou arquiteta. Eu já fiz vários projetos de loja que, quando ficou pronto, eu olhei e falei, meu Deus do céu, acho que já não está mais tão atrativo desde o momento que eu estava fazendo a concepção desses conceitos, né? E muitas vezes o cliente também, ele já olha, né, tem aquele choque incrível, mas depois parece que a coisa entra no lugar comum. E aí entram todas essas outras ferramentas que a gente tem comentado tanto. Tá. E aí, por que eu preciso? Eu tenho que toda hora, gente, mudar um projeto de uma loja? Não, fisicamente não. Vocês têm mais ou menos uma noção de quanto em quanto tempo esses lojistas fazem reforma de loja? 7? 5? Quem dá mais? É mais ou menos isso daí, né? Entre 4, 5, 7, dependendo, né, se for uma rede grande, tipo Lide Bertoli, lojas muito grandes, talvez você tenha um prazo um pouco maior. Mas a média é assim, gente, em termos de conceito, tá? Não só de reforma. Reformar, isso é manutenção. Isso eu tenho que fazer o tempo todo. Não sei se vocês fazem, mas manutenção é o tempo todo, não tem que esperar 5 anos. O piso deu problema, troca na hora. O provador deu problema, vamos reformar. Isso que eu estou falando de 4 a 5 anos é mudando o conceito. Eu chego na loja, ela está de um jeito, eu vou estudar, vou pensar numa outra forma de abordagem, uma outra identidade visual, né, que vai me dar um outro letramento do que eu vou entender nessa loja quando eu estiver lá dentro, em termos de estéticos e de interiores. E aí, isso sim é de 4, 5, 6 anos no máximo. E aí aquela velha história, né? Quem trabalha em redes de loja que tem 100, 200 lojas, esse daí vai acontecendo aos poucos. E aí quando você vê, tem 4, 5 conceitos, né, numa marca só. Mas também é complicado, você não tem dinheiro para fazer tudo de uma vez, né? A gente fala muito de retail design e store design, né? O store design, ele é especificamente o projeto da loja em si. Né? Então, eu vou fazer o projeto da minha loja, ok, em termos de interiores, em termos de arquitetura. Quando eu entro na questão de retail design, eu estou falando de negócio. Eu vou olhar isso daí de uma maneira muito mais ampla. Eu vou considerar vários aspectos, não só o espaço físico em si. Piso, forro, iluminação, mobiliário. Não, eu vou no todo. Qual área que é, como que é o meu fluxo, qual é a circulação, como é que vai ser a minha logística, como é que eu vou fazer a manutenção dessa loja, como é que o meu caminhão vai chegar para descarregar no estoque, como é que eu vou fazer o dia a dia, né, para ter o resultado do VM bacana que a gente está acostumado. E aí a questão do VM, né, para quem não conhece essa área, é a pessoa que vai estar cuidando. Sim, pode trabalhar na área de projeto, desenvolvendo projetos e desenvolvendo conceitos de lojas, criando uma identidade visual. E assim, em São Paulo, tem muito campo. Imagine fora de São Paulo. Então, assim, eu ainda tenho muito cliente que não tem uma identidade de loja para sua marca. Ela não tem essa identidade espacial. Então, isso é uma coisa que o VM pode fazer, que é o que eu comecei fazendo, VM de projeto. Você também pode trabalhar também na questão de VM, que vai fazer, de repente, só a parte de cenografia das vitrines. Então, eu tenho toda uma temática em cima em relação a isso. Eu tenho todo um VM dentro da loja, que é a ambientação. O que é isso? Não adianta eu fazer uma vitrine linda, maravilhosa, acompanhando a tendência da minha coleção, né, verão, alto verão. A vitrine é incrível, o produto é incrível. Eu cheguei dentro da loja, é a mesma coisa e é igual. Não, eu preciso trazer essa linguagem para dentro do meu ponto de venda. Talvez um pouco menos intenso, talvez num canto, num loungezinho um pouco mais trabalhado, mas eu não posso não fazer isso, porque senão fica uma coisa meio desconexa, tá? Só o produto em si não traz toda essa ideia de VM, de ambientação. E eu tenho também essa questão do VM na questão de produto, tá? Que é a questão de você ir lá, trabalhar todo o ambiente, né? Vocês que trabalham com uma loja de imóveis, criar o VM, porque eu recebo um monte de produto, eu recebo um monte de poltrona, cadeira, mesa.
Cada um tem um estilo. Eu preciso fazer uma curadoria e criar dentro do meu ponto de venda cantos que vão me refletir, um canto, sei lá, uma casa de fazenda, né, uma casa étnica, uma casa mais francesa e clássica, e isso para as roupas, sapatos, acessórios, tudo isso. Eu tenho que fazer uma curadoria desses meus produtos e é a gente que faz. E aí aqui também entra um pouco o que eu falei para vocês, que eu preciso ter, dependendo da rede que vocês trabalham, por exemplo, o SKU, Store Keeping Units. Quantas unidades eu vou colocar dentro do meu ponto de venda, qual é a vazão dela, quanto tempo isso vai levar para ser vendido, quanto tempo vai circular. Então, tem locais onde eu mapeio toda a minha loja. Cada canto vai me dizer qual é a rentabilidade de vendas e produtos e tudo mais. Então, você também tem por produto essa questão da SKU, né? E aí você faz esse mapeamento e vai valorizando, fazendo as viradas. Já ouviram falar em virada? Sim? Sim? Não? É que eu também não sei se em todas as marcas é o mesmo nome. Virada é quando você chega, num certo período de tempo, e muda a loja inteira. Tudo. Tudo sai do lugar, tudo muda de lugar, né? Claro, você tem os grandes corners, mas você muda tudo de lugar. Por quê? Eu gero um refresh, né, na minha loja, no meu ponto de venda, eu valorizo alguns produtos que, por exemplo, estavam na entrada da loja que vendem bem, eu, de repente, mudo para o canto e coloco um outro produto lá para ir valorizando e para ter uma venda agradável, né, dentro da minha loja. Isso pode ser a cada 30 dias ou estamos no momento que precisamos bater meta. Vai ter que virar. Não deu um mês, mas vamos virar, vamos fazer estratégia. E isso, muito o que acontece é VM, planejamento e marketing, né? São 3 braços trabalhando junto para criar essas estratégias. Tá, vou falar um pouquinho de case. Isso aqui é uma loja. Esquece só essas coisas todas, porque era alocado, mas é mais pela questão do espaço, né? Eram 40 metros quadrados, era uma loja bem pequenininha, que a pessoa alocou, e foi feito todo um desenvolvimento de trabalho aqui, que ele não tinha... ele tinha a curadoria dos produtos, mas não tinha a identidade visual dessa loja. E conversando com esse meu cliente, a gente foi conversando, né, várias coisas, e aí a gente foi definindo um caminho. Ele vendia muito incenso, vela de cheiro, hidratantes, essas coisas mais de higiene e de bem-estar. E aí a gente começou a conversar, e aí eu falei assim, olha, vamos sair um pouco dessa história de ou loja só de cosmético, né? Ou aquela coisa meio hippie, sabe? Que tem nas lojas, né? Porque ele também vendia incenso e tal. Eu falei, vamos dar uma outra pegada. Eu falei assim, olha, conversando com você e um pouco do perfil da marca, né? Que é uma coisa muito alegre, friendly, de bem com a vida, super saudável. Eu falei, vamos tentar pensar em coisas do campo. Né? Então, você pega essas referências de campo, de flores, da maceração das pétalas, que tem um pouco dessa coisa da alquimia. Nós vamos fazer referências de farmácia, de botica antiga. Mas não botica antiga na questão de laboratório, mas da alquimia. Alquimia no sentido também não daquela, né, do encanto, do charme, das flores naturais. E a gente conversou várias coisas, aqui é super resumido, tá, gente? Aqui é tudo uma pincelada muito rápida. E aí a gente foi conversando e a gente chegou nesse contexto. Obviamente, a gente não conseguiu um mobiliário super antigo, que era carérrimo, a gente fez até uma pesquisa, nós encontramos, mas não valia a pena. Mesmo porque se isso aqui já era o começo de uma franquia. Imagina para os franqueados. Então, assim, não valia a pena um investimento tão alto. E aí foi trabalhado, por exemplo, a parte da paleta de cores, nós colocamos na época, né? O azulejo hidráulico. Por quê? Ele falou assim, eu tenho cliente homem e mulher. Então, não poderia ser uma cartela de cor muito delicada, apesar dos produtos serem muito essência, porque tinha muitos homens que iam lá. Então, assim, comprava incenso, vela e tudo mais. E também não podia ser muito masculino. Então, a gente começou a trabalhar com elementos de grafismo que era muito arabesco, grafismo, e não flor demais. E aí deu essa quebrada, ficou uma coisa bacana, não ficou nem masculino demais, nem feminino. E aí colocamos equipamentos. Só para vocês terem uma ideia, foi bolado 2 expositores só para essa loja. E aí eu tenho o mesmo que está na vitrine, é o mesmo que está no interior de loja, e os da lateral.
todos eles com possibilidade de prateleiras flexíveis, né? Porque ora você tem, sei lá, uma vela grande, depois você tinha uns produtos de mão. Então, no varejo sempre eu preciso ter isso, né? Ora é inverno, tem um casacão sobretudo. Chega verão, um monte de top e mini saia. E aí, se o meu equipamento não é flexível, eu perco a área de exposição. E a loja fica com um monte de buraco e fica feia. Que mais? Aqui um pouco, aqui, gente, foi para mostrar mais a questão de conceito, né, que foi trabalhado. Eu falei muito rapidamente. Aqui vai entrar muito a questão da periodicidade das mudanças, né? Então eu peguei algumas imagens, isso aqui, se vocês quiserem, tem tudo na internet. Mas assim, eu começo com uma loja um pouco mais off, com dourado, né? Ela entra aqui numa coisa mais neutra e muito vidro. Dentro, uma coisa bem off também. Os armários são super simples, gaveteiros, mas eu tenho vários corners. Aí, depois de um tempo, você precisa de fazer toda uma remodelação. Isso aqui já é um projeto do Sig Bergamin, que ele veio muito com preto, com mobiliário ebanizado, madeira de demolição, muito espelho e muito branco. Então, veio trazer uma nova proposta, o mobiliário também todo flexível, eu podia mudar de lugar, então eu criava layouts diferenciados dentro da minha loja. E aí, em 2011, voltou para essa proposta mais clara novamente, porque a gente chegou à conclusão que valorizava mais os produtos, né? Então, quando você tinha uma loja muito escura, o fundo atrapalhava um pouco. E aí, aqui em 2014, que foi a loja da flagship do Oscar Freire, projeto da Fernanda Marques, né? Que ela veio também com uma proposta um pouco mais clara, uma paleta mais clara, mas ela é totalmente trabalhada, ela tem uma mistura um pouco de metais, uma linguagem mais moderna, né? Linhas retas. Ao mesmo tempo, eu tenho uns tapetes extremamente trabalhados, uma coisa meio francesa, uma coisa meio étnica. Quem já viu sabe que o forro também é todinho trabalhado, fica bem incrível, fica bem intenso. Apesar de ter muito detalhe, ele não carrega tanto porque é tudo muito claro, né? Aí aqui é só uma proposta da parte de VM de produto, que aqui é Ethnix, né, que é um galpão gigantesco que fica lá no Bom Retiro. O cara faz, ele é um importador de peças, né, e vende para o Brasil inteiro. E isso aqui é um exemplo pequeno, que ele tinha, por exemplo, muito erro de colocação de produto, né, tudo muito metal, muito vidro, ele fica muito frio. Então, eu perco, né, aquela coisa cozy, aquela coisa gostosa de olhar, né, que aquece, parece que aquece o coração. Então, eu remodelei toda a loja, que era uma área bem grande embaixo e em cima. E aí, fiz nichos e cantos. Então, assim, num canto, a gente colocou umas mesas que ele tinha um monte de mesa de madeira, super antiga. E aí a gente colocou essa linha aqui, que são as alpacas, que é aquela prata alemã, e que os indianos trabalham muito com ela. E a gente misturou tapete, madeira, planta, chifre, osso, junto com isso daí. Então, aqui ficou o canto das peças de metal. Então, ele deu uma outra cara para a minha ambientação. Tá? Aí, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, também das tendências internacionais, que vocês podem ter um pouco de... Não sei se vocês já viram alguma coisa. Tem uma proposta chamada Disoriented, e isso daqui a gente tirou do WGSN, que esse Felipe Oliveira Batista fez no Bureau Betac Store. Ele pegou uma proposta aonde, dentro desse espaço, que é um galpão enorme, todo detonado no contrapiso, na laje crua, ele colocou alguns espaços, né, que ele trabalhou, colocou o produto dele, e, externamente, ele colocou algumas placas de espelho refletindo. Então, assim, é uma loja extremamente conceitual. No Brasil, isso daqui não funciona. No Brasil é assim, gente, vocês nunca vão ver uma vitrine conceitual. Isso é coisa de Chanel, Gucci, né, Prada e por aí vai. Por que a gente não faz? Por que nós não fazemos isso? Nós, no geral ainda, né, nós trabalhamos com uma camada muito grande de pessoas que não entendem essa linguagem. Né? Então, eu tenho essa coisa da simetria, do infinito, eu me perco nesses planos, eu não sei exatamente onde eu estou, o que eu estou fazendo, e, de repente, num rasgo, né,
eu entendo tudo isso daí e vejo os meus produtos. Então, aqui eu tenho muito de arte, muito de design, muito de perspectiva, muito de entendimento de projeto de interiores, né? E é muito bacana. Mas vocês percebem, né? Eu tenho super pouco produto aqui. Não está funcionando. Aí a gente também tem um pouco do minimalismo, que a Saint Laurent, né, fez uma proposta. Aqui é uma loja que estava só no projeto, não estava com o produto, só para vocês perceberem que, basicamente, o mobiliário é super simples, linhas super cleans, né, e aí entra com o produto deles. Então, eu não tenho adereços, eu não tenho tecido, eu não tenho mais detalhes e complementos. Aqui também para mostrar um pouco para vocês que o varejo, além de estar passando por toda essa parte, né, de tendências, ele vai unir muito artistas renomados, como Jeff Koons, a H&M, né, que ela pegou e colocou numa das fachadas da loja esse cãozinho dele, que é famoso, né, na fachada inteira. Então, ele fazendo essa associação, né, que o fashion ama a arte. Então, é um tangenciamento muito grande, eu trabalho em conjunto, ou seja, não é só varejo, eu tenho um conteúdo de arte também, conteúdo de música, de cinema, de teatro. E coincidiu também com uma exposição que o Koons estava fazendo no Museu Whitney de Arte, né, e o H&M estava patrocinando. Então, eu começo a ter essas associações interessantes, né, dessas grandes redes de loja. Aí aqui também a Uniqlo também, aqui que ela patrocina a Friday Night. Então você vai, faz a compra e pega entrada grátis para ver o MoMA, com as coleções permanentes e os filmes. Ou seja, que cliente que não vai gostar de ver, né, uma exposição ou um show de música? E aí ela proporciona isso. Aqui um pouco para falar do consumo artesanal, não sei se vocês têm percebido, muitas coisas, não vou dar uma aula, né, vou falar bem resumido, mas a gente não vê muito mais significado em algumas coisas que a gente consome, seja de produto, né, ou seja de situações. Por exemplo, você vai dar o presente para um amigo seu. Você fala, gente, o que eu vou dar para esse meu amigo? Aí você tem que ficar pensando, vou dar um livro? Ok. Mas não é mais só a questão de dar o livro. Eu preciso pensar não sei se vocês sentem isso, eu pelo menos tenho que pensar em toda uma storytelling, que a gente fala, né? Todo um enredo, uma narrativa, uma historinha, né? Para quando eu der o presente, eu ter isso e também que de fato emocione ele. Senão vai ser mais um livro. E aí você chega e fala, você lembra aquela vez que a gente estava conversando, que você falou, que queria, que nananã? E aí o cara já se emociona porque você lembrou que ele disse, né, tal detalhe. E isso isso acontecia muito em casais de namorados, né, marido e esposa. Mas hoje está vindo muito em presentes muito simples. Né? Eu começo a ter que buscar um significado, porque hoje ficou muito coisificado. É tudo muito coisa, muito objeto, nada tem valor. Por isso que eu estou tendo que ressignificar essas coisas. Né? Por exemplo, vocês veem o Marcelo Rosenbaum, ele faz lá o interiores, né, a decoração. Aí o que ele fala? Olha, eu trouxe esse vaso que era da minha casa e vou deixar aqui. Aquilo tem muito significado. Tem muito mais significado do que qualquer coisa que ele tenha feito lá. Ele deixou um pouco do carinho dele lá dentro. Né? Aí essa questão, olha só que legal, gente. Feira. Vocês vão para feira de rua? Vocês conseguem ver o VM incrível de uma feira de rua? Quem nunca percebeu, vá. É uma coisa assim incrível, é fantástico. Não estou nem falando no Mercadão, não. Feira de rua mesmo. Gente, quando eu mostro isso aqui para vocês, o que vocês entendem? O que significa esse pacotinho aí, já com as coisinhas picadinhas? Praticidade. O que mais? Organização. Sugestão. Ótimo. Um colorido atraente. Gente, o que é isso daqui, se isso aqui não é um cross-merchandising? Isso aqui não é a história do macarrão com molho de tomate e o queijo ralado. Eu já estou sugerindo aqui o arroz à grega, uma saladinha, e já está pronto.
que eu fiz aqui com esses produtos? Ao invés de eu vender a cenoura, né, o repolho, nananã, in natura, eu customizo. Eu customizei tudo isso. Eu transformei para você. Claro, aqui é mais óbvio, para você não perder tempo, para você chegar, só lavar, fazer, comer e tchau. Eu tenho outras coisas, né, para fazer além disso. Então, aqui é uma customização. E a customização acontece muito dentro do nosso mercado. Só para vocês perceberem, por exemplo, aqui, o que foi feito? O que a John John fez? Se você comprasse uma peça no dia 8 de fevereiro, do horário das 14 às 18 horas, você ganhava uma customização na sua peça. Então, o que acontecia? O Tico Canato, que é um amigo meu pessoal, ele que é o responsável por que faz e desenvolve todas as estampas da marca John John, ele foi nesse dia e toda pessoa que comprasse uma peça, ele fazia uma customização. Super cara desse público, fazer uma calça dessa, né? Então, ele ia lá e fazia. E aí, para vocês verem que não é só, né, nas marcas mais jovens. Vocês já foram no JK? Já viram a loja Goiá? A Goiá, que fica no piso térreo, ela tem um ateliê chamado Ateliê Marquardt. Fora de Paris, só tem aqui no Brasil, na JK. O que é isso? Deixa eu ver se funciona. Tá vendo? Aqui a entrada, a fachada. Tá vendo essa janelinha aqui, ó? É essa daqui. Aqui fica uma designer que ela customiza a sua bolsa, o que você comprar, com as iniciais do seu nome. Ou seja, ela está customizando um produto para ficar específico para você. Super charmoso, né? Imagina, que legal. Aí, a Prada também faz isso. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, você vai lá e escolhe o sapato que você quer. Quer dizer, não sei se tem todos os modelos, mas, sei lá, modelo Scarpin. O salto que você quer, a cor que você quer, e você ainda ganha a inicial na sola do seu sapato. Customização também. Super charmoso. O consumo consciente é o seguinte. Eu tenho vários sites. Por exemplo, esse Render Runaway. É assim, ele tem 65 mil peças. Ele atende online só nos Estados Unidos. E eles têm 5 lojas. O que é? São peças de marcas famosas, de estilistas famosos, que eu posso pegar, usar por um tempo e eu devolvo. E aí ele vai limpo, higienizado, vai dentro do seu manequim e você recebe na sua casa. Aí você tem lojas lá, isso é tudo online, tá? Só que o que acontece? Em alguns pontos dos Estados Unidos, você tem algumas lojas para um atendimento um pouco mais personalizado e para alguns ajustes um pouco mais complicados. Aí você vai no local. E aí aqui no Brasil tem essa Dress & Go, que também é a mesma coisa. Ela pega 35 grifes nacionais, né, sempre de marcas renomadas, e 3 internacionais, que também fazem a mesma coisa, aluguel de vestidos de festas. Bacana. Gente, a gente vai às vezes em festa, e mulher é assim, vai numa festa, não vai usar o mesmo vestido, porque já usou. A não ser que, né, você vá numa festa, que você sabe que tem uma galera, e a outra que não tem nada a ver, que você não vai encontrar com nenhum amigo, né? Aí você até pode pensar em usar o vestido, mas com todos os acessórios diferentes, sapato, cabelo, tudo. Mulher é fogo, né? Então, para que eu evite, né, de ficar tendo que comprar, porque, gente, eu estou comprando, é consumo. Vamos ser um pouco mais conscientes. E aí, eu tenho sites com essas propostas aqui. Temos essa daqui também, né, que é o Repassa, que ele une algumas pessoas que têm produtos, eles postam e as pessoas compram ou trocam entre elas. Essa daqui é muito bacana. Essa Lena The Fashion Library é uma biblioteca que vende roupa ou faz essa troca de roupas. Então, o ambiente todo é uma biblioteca. Você vai lá e faz isso ou online ou você experimenta no local. E esse aluguel você paga por mês R$19,95 ou R$49,95, tipo um Netflix, sabe assim? E aí você consome o que você quer. Já acabando, mas falando um pouco, essa Buffalo Exchange, ela compra, vende, troca os produtos entre consumidores locais. Então, o pessoal que é da região acessa o site e descobre o que o vizinho ou, né, a pessoa que está próxima de você tem para oferecer.
E, gente, é só uma pitadinha, né, do nosso curso One Year. Quem quiser anotar o e-mail, vocês podem falar comigo, vocês podem ligar aqui na escola. Isso aqui é um conteúdo muito rápido, mas a gente tem uma abrangência bem bacana do meu curso. Se vocês quiserem também, a gente pode conversar, falar, ligar, marcar um dia. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, também estou aqui às ordens.